perguntar qual é a sua religião, o que é que você responde? Talvez você diga, pastor, mas que pergunta óbvia, né? Eu estou na igreja evangélica, então eu sou evangélico, né? Sou da igreja protestante, então eu sou protestante, né? E você vai dar a sua resposta baseada em algumas coisas. Talvez, na forma mais comum, você vai dar a sua resposta baseada naquele grupo de crenças a qual você assente concordar. Então eu concordo com algumas proposições teológicas que falam sobre quem Jesus é, para onde é que eu vou quando eu morrer, o que é que tem a palavra de Deus, como é que eu sou salvo. E essa proposição de feixes, de declarações sobre doutrina, a qual você assente intelectualmente, é o que define a sua religião. Talvez você responda em termos de tradição familiar. Eu nasci numa religião, meus pais eram dessa religião, eu permaneço nessa religião. Em outras culturas, talvez a resposta seja em termos de aproximação étnica até. Eu sou dessa raça, desse clã, e no meu clã, e na minha raça, e na minha etnia, nós comumente seguimos essa religião. Talvez você responda em termos de comportamento. Pastor, eu não encho a cara de cachaça, certo? Eu não estou nos forró por aí, porque eu tenho um comportamento que evidencia determinada crença. Mas quais são as formas pelas quais a gente pode julgar qual é a nossa religião? E se você, dileto crente protestante, que está todo domingo na Manaim, que é de família crente, neto de crente, filho de crente, né, bisneto de crente, a sua ascendência cristã volta até o Antigo Testamento. E se a forma pela qual você pode analisar a sua religião for diferente da forma como você analisa? E se você pode usar camisa gospel, usar camisa com frase bíblica, ler sua Bíblia todo dia e ter outra religião e não saber disso? Como é que a gente analisa qual é a nossa religião a partir da Escritura? De fato, quando a gente volta para a antropologia da religião, existem muitos teóricos que tentam descrever o que é uma religião. O que é um grupo religioso? Como isso se define? Você pode voltar para os mais variados autores da antropologia, da ciência da religião comparada. Um autor famoso, Rudolf Otto, que é um historiador da religião alemão, ele vai definir religião como um mistério tremendo e fascinante. É um jeito bonito de falar que a religião é uma coisa que tem um quê de mistério, ou seja, há uma revelação de algo oculto que você não tem acesso completo. Esse mistério é tremendo, ou seja, ele te dá um senso de criatura diante daquilo que é revelado, e ele é fascinante. Ele te deixa fascinado, ele te move a um comportamento enérgico, militante de fascínio. Para o Rudolf Otto, religião é aquela revelação do misterioso que de alguma forma te faz se sentir criatura e que te faz agir em direção a um serviço, a uma militância, a um trabalho. Um teórico cristão muito famoso, Herman Doiver, que foi holandês, muito querido no mundo universitário, dizia que religião é esse impulso inato do ser humano de encontrar um absoluto que dê sentido para os particulares da vida. Então você tem várias coisas que você faz na sua vida, você tem várias pequenas atitudes, ações, crenças, comportamentos, e qual é o absoluto que dá razão para isso tudo? Doiver vai chamar isso de religião, quer isso seja certo ou errado. Smith é um autor que escreveu um livro muito famoso, Você é Aquilo que Você Ama, e ele vai definir religião em termos de comportamentos, em termos de hábitos. E a sua religião são os seus hábitos. Ele acredita que você aprende mais pelo seu comportamento do que pelas suas crenças. Então a forma como você vive define mais aquilo que você adora do que mesmo as coisas que você fala. Mas como é que a Escritura fala de religião? Como é que a Bíblia define religião? Como é que a gente pode olhar para a palavra de Deus e conseguir julgar a que a gente adora de verdade? Quais são os princípios absolutos que dão sentido aos particulares da nossa existência? Qual é o tremendo que nos dá fascínio? Qual é o mistério que nos chama? Quais são os hábitos que representam a nossa verdadeira religiosidade? Não a religiosidade que a gente aprendeu a repetir, mas a nossa verdadeira religiosidade. É com isso que eu quero caminhar com vocês hoje. A gente quer falar um pouco sobre a religião do coração. E eu quero lhe dar hoje ferramentas para você descobrir qual é a sua religião. Quero que você saia daqui sabendo qual Deus você adora. Talvez você ache que a resposta é óbvia. Eu adoro a Jesus Cristo. Mas eu quero que você faça uma autoanálise hoje comigo a partir da Escritura. A gente vai começar no profeta Ezequiel. Você pode abrir a sua Bíblia já no livro do profeta, onde a gente vai ler no capítulo 14.
É interessante que o livro do profeta Ezequiel, a gente tem os cristãos em diáspora, os judeus em diáspora. Aqueles membros do povo de Deus ainda não tinham uma sinagoga para poder se reunir, já que eles estavam espalhados. Ao longo do livro de Ezequiel, a gente encontra em vários capítulos, no capítulo 8, no capítulo 14, no capítulo 20, a casa do profeta servindo como um tipo de sinagoga embrionária. Eles não tinham uma sinagoga, mas tinha a casa do profeta. Então eles iam lá se reunir para ouvir Deus falar de alguma forma. Diz o texto no capítulo 14 que foram até Ezequiel os líderes de Israel, homens que eram anciãos da comunidade cristã, da comunidade judaica naquele período. Ele não está falando de simplesmente pessoas comuns da comunidade, ele está falando dos anciãos da casa de Israel. Então, em Ezequiel 14, verso 3, Deus fala com o profeta. E Deus fala com o profeta acerca do povo. E diz o seguinte: estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Tropeços ímpios é um termo usado várias vezes no livro de Ezequiel com referências aos ídolos, com imagens que eram adoradas por aquele povo. O verbo que é usado aqui, ergueram, traz a ideia de elevar alguma coisa. De você pegar um ídolo, você tem uma estátua, e geralmente a estátua não era adorada no chão. A estátua não era colocada na areia e a galera se colocava em volta. A estátua geralmente era erguida em cima de alguma coisa, de um totem, de um poste, para que a imagem fosse vista. A metáfora que Deus coloca aqui, dizendo que esses homens ergueram ídolos em seus corações, fala de algo que aconteceu no interior desses homens. Coração aqui não fala do órgão que pulsa sangue, e nem fala simplesmente de uma série de sentimentos, mas fala da completude daquilo que é interior ao indivíduo. Coração, para a cultura tanto judaica quanto grega, fala não de sede de sentimentos como no nosso caso. Coração hoje fala do que eu sinto. Para eles, coração fala também de entendimento, de racionalidade, de tudo aquilo que é interior ao indivíduo. Esses homens, então, pegaram um poste e em cima desse poste eles colocaram um ídolo, uma imagem para ser adorada, que não era o próprio Deus vivo. Colocaram uma imagem feita, uma estátua construída por um ser humano. Só que esse poste não ficava no meio do arraial. Esse poste não ficava em um templo religioso. Esse poste ficava no coração. O texto diz que esses homens ergueram ídolos em seus corações. Esses homens levantaram, então, na própria interioridade, objetos de adoração. A ideia aqui que eles puseram diante de si retrata justamente a ideia da idolatria desses homens como algo não só interior, mas como um estado de espírito, algo que era intencionalmente fixado, em que eles estavam colocando esses tropeços ímpios diante de si em um esforço de erguer no próprio coração um objeto de idolatria. Aqui, Deus está falando diretamente para o profeta, sobre o povo de Israel, de que era possível que eles fossem idólatras sem precisarem se ajoelhar a nenhuma imagem. Era possível que esses homens adorassem outros deuses, mas o único ambiente de culto que eles participavam era o ambiente de culto ao Deus vivo. Eles não estavam indo adorar Moloque, eles não estavam entregando suas crianças em sacrifício a Baal. Eles estavam indo diante do profeta. Eles estavam vivendo junto com o povo de Deus. O comportamento externo deles era um comportamento ilibado. Eles eram os anciãos da casa de Israel. Mas esses homens tinham ídolos secretos. E não era um altar escondido às 7 chaves no fundo da casa. Era um altar que eles ergueram dentro deles próprios. Na própria mente, no próprio coração, nos próprios sentimentos, nos próprios valores, nas próprias ideias, nos próprios afetos. Aqueles homens ergueram ídolos dentro deles próprios. Eles tinham sido abandonada a idolatria do povo de Judá, quando Deus separa aqui os reinos, mas o povo de Judá estava adorando externamente, aqui o povo de Israel estava adorando outros deuses internamente. A profecia fala que através desse ato fixo de adoração interior, eles cometiam abominações e iniquidades. Havia uma adoração no coração desses homens. Ezequiel apresenta talvez a primeira base bíblica mais profunda em que essa ideia de ídolo do coração
não é uma aplicação pastoral da idolatria do Antigo Testamento a uma igreja que não tem imagens para adorar. Porque às vezes, como pastor, a gente tem dificuldade. Você pega um texto do Antigo Testamento, de um contexto diferente do nosso, e você tem que fazer aplicações mais genéricas, mais interiores. Então, como ninguém aqui está se prostrando diante de uma imagem, ou de um totem, ou de um bezerro de ouro, aí não, mas cuidado com o ídolo do coração, hein? Mas idolatria interior não é uma aplicação pastoral de algo externo do Antigo Testamento. O próprio Deus no Antigo Testamento fala que existe uma adoração que acontece interiormente e que essa adoração interior pode ser contrária à tua adoração exterior. De que aquilo que você faz para fora representa uma religião, mas por dentro há um outro Deus sendo adorado. Esses homens ergueram totens ídolos onde ninguém conseguia ver, dentro deles próprios. A pergunta que cabe é: qual era a religião verdadeira desses homens? Eles viviam a verdadeira religião do povo de Israel? Ou eles tinham outros deuses, outras divindades, outros totens que eles elevaram dentro de si? A gente aprende então que a nossa verdadeira religião, a religião do nosso coração, é primeiramente algo que a gente eleva dentro de nós. É algo que a gente ergue no nosso interior. A nossa verdadeira religião acontece aqui dentro, onde ninguém está vendo. E está relacionada àquilo que a gente fixa diante de nós. Coisas que a gente obstina na nossa frente. Coisas que a gente eleva no nosso interior. E que nos fazem agir em abominação e iniquidade. A idolatria sempre gera pecado. Falsas religiões sempre geram um comportamento oposto à verdadeira religião. Os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, às vezes tão constantes, talvez sejam falhas no percurso. Talvez o meu pneu está furando e eu tenho que trocar para poder continuar na boa estrada que eu tenho andado. Mas talvez você esteja na estrada errada. Talvez você esteja no carro errado. Talvez o problema moral que você enfrenta não é uma batalha dentro da luta da fé. Talvez seja nada mais do que o resultado de ter uma outra fé. De adorar outro Deus, de ter outra divindade. Ezequiel não descreve em detalhes como funciona esse processo interior de adoração. E a gente encontra isso descrito em mais detalhes em textos do Novo Testamento. Você pode me acompanhar em Mateus capítulo 6, que é onde o próprio Cristo descreve um processo muito específico e talvez muito comum a nós de adoração interior, onde ele fala sobre adorarmos, sobre idolatrarmos as riquezas. Sobre idolatrarmos os bens. Aqui eu vou, claro, usar a aplicação que Jesus faz diretamente sobre riquezas, mas eu quero trazer você a pensar de forma geral, de que o modo como eles adoravam as riquezas pode também ser uma forma como nós adoramos qualquer outra coisa. Jesus usa uma linguagem direta de adoração ao falar sobre ganância. E vem comigo em Mateus 6, a gente vai ler do versículo 15 em diante, até o 34. Mateus 6, do versículo 19 até o 34, diz assim, Mateus 6, 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas juntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti fores trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comeis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar-se que é uma hora a duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé.
Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu problema, cada dia o seu próprio mal. Jesus fala para que nós não fiquemos preocupados com as posses, com as nossas riquezas, com o que comeremos, o que beberemos, como vamos nos vestir. E falando sobre preocupações com os recursos dessa vida, ele fala diretamente sobre adoração e serviço. Principalmente quando a gente lê a partir do versículo 24, onde ele fala de serviço a senhores. A palavra usada aqui para serviço é a palavra de escravidão. Você não pode ser escravo de dois senhores. Você talvez possa ter dois empregos. Você pode ter dois patrões. Você pode ter dois clientes. Você não pode ter dois senhores. Um escravo de um senhor não vai conseguir servir igual um outro senhor. A linguagem aqui é de escravidão. Você não pode ser o servo, o escravo de dois mestres. Você não pode servir a Deus e servir. A sua tradução talvez tenha mamon. Mamon é a palavra hebraica, aliás, aramaica, Jesus está falando em aramaico aqui, que descreve riquezas e posses de forma geral. E aqui, as posses são colocadas em pé de igualdade com o Deus, em paralelo. E o relacionamento que nós temos com Deus em serviço de escravidão é o mesmo relacionamento que nós temos com as riquezas se somos gananciosos. Então, quando eu vivo preocupado com o que eu preciso ter amanhã, quando eu vivo preocupado com o que eu preciso comer, o que é que eu vou ter para me vestir, se eu vou ter onde morar, quando as coisas dessa vida se tornam a minha preocupação, eu não estou simplesmente em um relacionamento comercial. Eu estou em um relacionamento de adoração. Eu adoro a Deus, mas não estou tentando adorar também as riquezas. Eu estou servindo a Deus e tentando também servir as riquezas. Jesus diz que não dá. Não dá para você ter duas religiões, meu chapa. Não dá para você adorar dois senhores. Não dá para você ter uma religião fora e outra dentro. Porque uma hora ou outra, um dos dois ídolos vai quebrar. Você ou vai abandonar o que está fora, revelando o seu verdadeiro Deus no coração, ou você mata aquela idolatria que está no teu interior. Uma hora o bicho pega e uma hora você tem que resolver esse conflito. Você vai viver em dualidade, você vai viver batalhando uma guerra que já é perdida. Porque um dos dois deuses vai perder. E ele vai descrever essa adoração em termos muito profundos aqui. Ele fala primeiro sobre ajuntar tesouros na terra, que serão consumidas pela prata e pelo ouro. Desculpa, serão consumidas como prata e ouro por ladrões que vão roubar, por traças que vão comer, tudo aquilo. A má adoração, ela tem um resultado. São maus investimentos. Já fez um mau investimento? Já colocou seu dinheiro num negócio que deu prejuízo? Quando a gente tem um coração errado, uma adoração errada, a gente começa a investir os nossos recursos em algo que não é tão valioso. Aquilo que a gente adora é aquilo que a gente acumula. É aquilo ao qual a gente se dedica para manter e para ter na nossa vida. Coisas que a gente luta para transformar em tesouro. Ele vai dizer que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. A nossa religião, aquilo que a gente adora, é aquilo que a gente entesoura. É aquilo que a gente trata por valioso, pelo nosso grande valor, por aquilo que há de mais importante na nossa vida. Qual é o teu tesouro? O que é que você tem que você guarda com mais força? Quais são as coisas que mais te preocupam e aquilo que mais você se esforça por acumular? A nossa religião, de fato, está relacionada àquilo que a gente batalha para ter cada dia mais. E que quando temos menos, nos sentimos mais inseguros, porque perdemos o nosso tesouro. Perdemos aquilo que é valioso, aquilo que para a gente é importante. Para você saber a que você adora, você tem que perguntar para si mesmo, diante de Deus, sobre o que é que você considera mais importante na sua vida. O que é aquilo que você deseja tanto? Por que é que você faz o que você faz? Quais são os tesouros que você tem tentado acumular nessa vida? É dinheiro, pura e simplesmente? Quanto mais dinheiro eu tenho, mais feliz eu fico, mais seguro eu me sinto, melhor eu estou. Quando levam meu dinheiro, meu chão caiu. É reputação. E quando as pessoas falam bem de você, aí sim você está bem. Quando os comentários são negativos, a sua moral vai lá para baixo. É graus acadêmicos, é conhecimento,
é um casamento, é um relacionamento, o que é que você usa, o que é que você idolatra, o que é aquilo que você trata como o tesouro mais elevado do teu coração. O que é aquilo que para ti é um valor imenso. Onde é que você depositou o teu tesouro? Como é que você olha para as coisas? A tua adoração muda a forma como você olha para a vida. O texto fala que se seus olhos forem bons, o teu corpo vai bom, porque o olho é a candeia do corpo. Bom aqui, literalmente no grego, seria saudável, certo? Em contraste com doente. Se teu olho for saudável, a ideia é de um olho que consegue ver. Ele diz que o olho é a candeia do corpo, não porque o olho emana luz, mas porque o olho é o que enxerga a luz. Então ele diz, se teu olho está doente, tu não vai conseguir enxergar direito. Então, tu só precisa do olho doente para tu ficar com o corpo inteiro em trevas, para tu não conseguir ver nada. Agora, se seus olhos forem saudáveis, você vai ver tudo bem. E ele vai falar dessa metáfora do olho para falar que a idolatria, aquilo que a gente adora, afeta a forma como a gente vê. Se teu olho está doente pela falsa adoração, então a forma como você olha para o mundo está errada. O teu Deus muda a forma como você olha para as pessoas. O teu Deus afeta a tua capacidade de enxergar as coisas. A tua adoração está atrelada à forma como você enxerga. Quando você olha para as pessoas, você vê elas como o quê? Um jovem da igreja, em determinado momento, me falando sobre pornografia, ele me falava que, Iago, quando você está consumido pela pornografia, todo mundo vira um pedaço de carne. A pornografia transforma as outras pessoas em nada mais do que um meio de satisfazer teus próprios desejos sexuais. Porque a idolatria afeta tua visão. Porque quando você idolatra o dinheiro, os outros nada mais são do que clientes em potencial. Porque quando você idolatra a reputação, os outros nada mais são do que forma de fazer você se sentir bem com você mesmo. E você fica cavando o elogio. E aquela foto no Instagram dizendo, eu tô tão feia hoje, linda e maquiada, né? Mas eu me sentindo tão mal. Só para ver se alguém dá um elogiozinho no negócio. Porque você está precisando que os outros validem aquilo que para você é Deus. Aquilo que para você é ídolo, é a sua imagem, é aquilo que você considera elevado no teu interior. O que é que está afetando a tua visão? Como é que você olha para o mundo? Como é que você olha para as coisas? Como é que estão os teus olhos? O que é que você vê? O que é que você enxerga nas pessoas? Porque os seus olhos são afetados por aquilo que você adora. Ele fala sobre serviço. Sobre uma energia que é depositada. Nós ou servimos a Deus, ou nós servimos os outros deuses, no caso, as riquezas. O seu Deus é aquilo que você serve. O seu Deus é aquilo para o qual você é submisso. O seu Deus é aquilo que você obedece constantemente. A que você tem servido? O teu interesse diário tem sido por fazer a vontade do quê? Acumular o quê? Servir a quê? A que reino? A construir que nome? A propagar que glória? Os teus esforços todo dia, quando você acorda de manhã, o que é que queima no teu coração? É construir o quê? É construir uma reputação? É construir um nome? É construir recursos? Uma vida acadêmica? Uma vida profissional? Uma vida financeira? O que é que você busca quando sai de casa em serviço? A que reino você serve? A que atividades você se coloca? Em que serviços o teu coração anseia estar? Eu não estou dizendo que, pastor, mas eu tenho um emprego. Eu tenho que sair para trabalhar, eu tenho que tentar ganhar dinheiro. Ótimo. Mas isso tudo é vivido em referência a quê? É o dinheiro pelo dinheiro? É o serviço pelo serviço? É a atividade acadêmica pela atividade acadêmica? Eu estou fazendo mestrado porque eu quero o cargo, porque eu estou trabalhando porque eu quero o dinheiro. Eu estou estudando porque eu quero ser essa pessoa que exerce essa profissão. Ou toda a tua vida ainda é vivida debaixo da vontade de glorificar o Deus de todas as coisas. E eu preciso sair para me formar, porque eu tenho que glorificar a Deus nessa área, eu tenho que servir a sociedade e fazer o nome de Deus conhecido nisso aqui. Eu tenho que gerar o bem através disso para que Deus seja glorificado. Eu preciso de recursos para que Deus possa ser louvado na minha família, para que eu possa sustentar a minha casa, ajudar na obra missionária. Eu saio de casa para trabalhar, para servir, para estudar, e tudo isso vivido em referência à grandeza daquele que é o meu Deus. Ou você sai para a grandeza daquele que é o teu Deus, que ninguém vê. Para a grandeza do teu cargo acadêmico, da grandeza da tua conta bancária, da grandeza da tua visão de mundo, da grandeza do seu senso de realização, da grandeza da tua autoimagem. O que é que você está adorando quando você sai para trabalhar? O que é que você está adorando quando você sai para estudar? Porque, meu irmão, você está adorando alguma coisa. Não existe não adorar.
Não existe não ter religião. Não existe não estar com um Deus no interior. Ou você adora o Deus vivo, ou você adora alguma outra coisa. Ou você adora o Deus do teu emprego, ou o teu emprego é teu Deus. Ou você adora o Deus do teu dinheiro, ou o teu dinheiro é o teu Deus. Ou você adora o Deus do teu casamento, ou o teu casamento é o teu Deus. E a tua vida é vivida para o casamento, tudo que tu faz é para o teu marido, é para a tua esposa, e no fim das contas o casamento está destruído porque Jesus não foi a base. Porque o teu marido, tua esposa virou um ídolo no teu coração. E ao invés de amá-lo para a glória de Deus, você ama para a glória do casamento, para a glória do teu relacionamento. E o teu emprego, que deveria ser vivido para a glória de Deus, vira o ídolo e o Deus que você adora. E no dia que você fica desempregado, você não perdeu um emprego, você virou ateu. Você não perdeu o emprego, o teu Deus morreu. E não tem ressurreição, não tem terceiro dia, não tem ascensão, porque o teu Deus era de palha, porque teu Deus era de pedra, porque teu Deus era a tua imagem e semelhança, e não tua imagem e semelhança dele. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o nosso Deus está atrelado a nossas ansiedades. Ele diz que não devemos ficar ansiosos com o que comer, com o que beber, porque os nossos deuses, os nossos ídolos, estão relacionados àquilo que nos preocupa. Quando nós adoramos as riquezas, nós estamos preocupados com as riquezas. Quando estamos adorando e servindo os ídolos das posses e dos bens, o que a gente faz? Meu Deus, o que é que eu como? Meu Deus, o que é que eu tomo? Meu Deus, onde é que eu vivo? Onde é que eu me cubro? Como é que eu pago as contas? Os boletos estão chegando e agora aquilo é a tua preocupação. Aquilo é o que te move, aquilo é o que toma conta da tua cabeça. Quando Deus é o nosso Senhor, as outras preocupações ficam nubladas. E a nossa preocupação muda em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, confiando que Deus vai nos dar o que for necessário. O seu Deus é aquilo que te preocupa. A tua religião está relacionada com aquilo que você pensa todo dia, com medo que falte. O que é que você tem medo que falte todo dia? O que é que todo dia você tem medo que amanhã não tenha? E que se não tiver, o teu chão caiu. Nós tínhamos que ter medo de não ter Deus. Tínhamos que ter medo dos nossos pecados. Tínhamos que temer todos os dias algo que nos tire de um bom relacionamento com o Senhor. Quando qualquer outra coisa é o que nos preocupa, quando é a reputação, quando são os cargos, quando é a vida acadêmica, quando é algum prazer físico, quando é algum bem, isso, meu irmão, revela o que é que nós estamos realmente adorando nos nossos corações. O que é que te inquieta? O que é que você procura em primeiro lugar? Diz no verso 33 que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A melhor forma de nós nos opormos às nossas idolatrias é buscando o reino de Deus em primeiro lugar. É colocando as coisas do Senhor, a propagação da glória de Deus, na frente de qualquer outra coisa. E tudo que a gente faz para a glória de Deus. Isso significa, então, que a idolatria interior é aquela que compete com colocar Deus em primeiro lugar. Essa é a melhor forma, irmão, de você olhar para o seu coração e tentar entender o que é que você adora de fato. O que é que está em primeiro lugar na sua vida? O que é que está em primeiro lugar na sua vida? Qual é a coisa que você mais procura? Qual é a coisa que você mais busca? Não dê respostas rápidas para você mesmo. Não dê respostas fáceis. É o nome de Jesus, aleluia. É mesmo. É mesmo. É isso que te inquieta mais. É isso que você procura mais. É isso que você busca todo dia acima de qualquer outra coisa, mais do que dinheiro, mais do que recursos, mais que reputação, mais que ministério, mais que qualquer outra coisa. Fazer Deus conhecido e louvado. Eu sou um bom marido porque Deus tem que ser glorificado no meu casamento. Eu sou um bom profissional porque Deus vai ser glorificado na minha profissão. Eu junto recursos, eu cuido bem do meu dinheiro para que Deus seja glorificado na minha vida financeira. Eu faço tudo o que eu faço, eu me divirto, eu brinco para que Deus seja glorificado nisso tudo. Ou você vive como um ateu prático, ou você vive colocando outras coisas como uma verdadeira divindade da tua vida e não o Deus que merece honra e glória. Qual é a tua religião? Você não tem que responder para mim, mas você tem que responder para você. Para você entender dentro de você, se você não colocou e não erigiu no seu interior deuses falsos. E você está tentando cochear entre dois caminhos, servir a dois senhores, aí você ama a Deus e tua profissão, ama a Deus e tua faculdade. Chega uma hora, meu irmão, que um dos dois senhores vai cobrar exclusividade. E em uma hora você vai ter que escolher entre um dos dois. Bom é quando a gente escolhe um dos dois e consegue perceber a nossa hipocrisia.
Infelizmente, a gente passa muitas vezes a vida inteira, externamente, tentando viver um tipo de fé cristã, sou da igreja, amo Jesus, camisa com frase gospel, vídeos cristãos compartilhados no Facebook, mas o interior, sempre um culto a outras divindades. Vamos comigo para outro texto, vamos para Romanos capítulo 1. A idolatria em Romanos capítulo 1 também é descrita com muita clareza pelo apóstolo Paulo como algo que acontece tanto externo a nós como dentro de nós. Romanos capítulo 1 é uma descrição da grandeza de Deus no Evangelho e sobre a ira de Deus que se levanta contra a nossa pecaminosidade. A partir do versículo 18, ele fala sobre essa ira de Deus que se manifesta nos céus contra a impiedade do ser humano e a forma como nós muitas vezes fugimos do Deus vivo. O verso 23 de Romanos capítulo 1 fala da idolatria como uma troca da glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível. A idolatria, aqui no verso 23, então fala de uma troca, a troca de uma glória ao esplendor da majestade de alguma coisa, e a idolatria rejeita esse esplendor para adorar seres inferiores, mas à imagem do próprio ser humano e de outros elementos da criação. Significa que a idolatria é uma glorificação de si, já que o homem adora algo parecido consigo. Aqui a religião, então, se mostra como uma projeção. O homem põe o seu impulso religioso naquilo que parece consigo, ao invés de pôr esse impulso no Deus que é transcendente e santo. Essa idolatria, então, se converte em uma desonra do próprio corpo, através, segundo o texto, do ato homossexual. Dos versos 25 ao 28, a gente lê sobre essa adoração e esse serviço à criatura no lugar do Criador. No verso 25, diz: pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Eles adoraram a criatura, a imagens, que ele está falando de uma idolatria que é externa principalmente, de uma adoração a ídolos, a imagens, a estátuas de animais, de coisas, de bichos, de seres humanos, a qual o homem se prostra em adoração. Mas ele continua dizendo no verso 23, por isso Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonaram as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa de seu erro. Assim, por haverem rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazer aquilo que não convém. Aí você percebe o processo da idolatria como algo exterior para algo interior. Aqui esses homens foram rejeitados por Deus, porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus, não quiseram se submeter ao Senhor, e Deus então os deixou em seus próprios caminhos. Esses homens então, ao invés de adorar aquilo que era transcendente e superior, eles começaram a adorar o que era mais parecido. Adoraram imagens de homens e de criaturas. Porque a idolatria é uma tentativa de encontrar um Deus mais parecido conosco. Ao invés de nos sujeitarmos a um Deus que nos condena, que é diferente, que é santo e justo, nós procuramos deuses mais parecidos com o que é agradável com a gente. Então esse processo de adorar imagens de coisas da criação se converte em comportamento homossexual, porque agora, por causa da idolatria daquilo que é semelhante, até mesmo na intimidade física, não se procura mais o que é diferente, mas também o que é igual. Então, as mulheres com mulheres, homens com homens, fazendo aquilo que é indecente e vergonhoso. Nesse processo de idolatria do coração, então, você tem uma idolatria que se manifesta do lado de fora, mas que passa para o lado de dentro. E uma idolatria que se manifestaria também para com elementos da criação, mas que muito cedo se manifesta em um elemento que é interior, no impulso e no desejo sexual, que é transformado pela idolatria. Agora o homem procura aquilo que lhe é semelhante, ao invés de procurar aquilo que é diferente e complementar. Porque a idolatria nos transforma no mais íntimo. Nós somos modificados à imagem da idolatria. E se você reparar, tem uma retroalimentação aqui. O homem cria ídolos à sua imagem e semelhança. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, agora está criando ele próprio ídolos à sua própria imagem e semelhança. Por isso que os homens pegam madeiras, pegam ferros, pegam imagens para construir e fazer algo mais comum à criação, ao invés do Deus que é invisível. Então o homem cria Deus à sua imagem e semelhança, e ele próprio começa a ser modificado à imagem daquilo que ele criou.
Você se torna aquilo que adora. É o nome do famoso livro do Bill acerca de Isaías capítulo 6. Sobre como todo o processo de idolatria no Antigo Testamento mostra homens que são transformados por aquilo que eles adoram. O homem cria uma imagem, cria um ídolo, ele adora o ídolo e ele acaba cego como o ídolo. Ele acaba mudo como o ídolo. Ele acaba sem conseguir ver as verdades do evangelho porque ele adora um Deus que é cego. Ele acaba sem conseguir proclamar as verdades do evangelho porque ele adora um Deus que é mudo. Aquilo que a gente adora transforma quem nós somos. Quando nossa adoração é por aquilo que é semelhante, então nós somos transformados em direção ao semelhante. E somos mudados pelos nossos ídolos. A pergunta é, você tem sido mudado à imagem do quê? Olhe para a tua vida ao passar dos anos. Você tem mudado, todos nós mudamos, é quase impossível permanecer estático. A tua mudança tem sido em direção a quê? Você tem ficado mais o quê com o passar dos anos? Você tem ficado melhor, mais ganancioso, tem ficado melhor no mundo dos negócios, tem ficado melhor nas suas habilidades intersociais, tem ficado melhor nas suas capacidades de gerenciamento, de dar aula, de falar. Você pode ter adquirido muitas capacidades e habilidades. A questão é como o seu crescimento ou a sua mudança ao longo do tempo tem evidenciado um coração que adora a Deus. Ou tem evidenciado um coração que adora alguma outra coisa. E as tuas mudanças, e o teu crescimento, até as qualidades que você tem recebido, talvez qualidades até úteis para o reino de Deus, possam estar surgindo como fruto de adorar uma outra divindade. Adorar outra coisa, adorar outro Deus. Aí você aprende a falar melhor, isso te ajuda na igreja. Mas tu aprendeu a falar melhor porque o teu Deus mesmo é o reconhecimento. Isso quer que as pessoas te vejam no palco, falando, sendo vista, se expressando, aquela coisa maravilhosa. Você aprendeu a liderar melhor. Isso te ajuda nos ministérios da igreja, que maravilha. Mas você aprendeu a liderar melhor porque a tua vontade é sempre estar por cima. Você adora mandar. E você aprende coisas, você cresce, você se muda, se modifica, você se transforma. Mas, por mais que às vezes o resultado externo seja positivo, às vezes o objetivo interno que levou aquilo era uma adoração a alguém que não era o Deus vivo. A idolatria nos transforma. Você tem sido mudado à imagem do quê? Vamos para mais um texto aqui. Quero convidá-lo para Colossenses 3. E a gente vai caminhar para os últimos versos bíblicos desse estudo de hoje. A gente vai ver dois textos muito parecidos. Primeiro, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3,5 diz assim: portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. Aqui ele vai falar sobre lutarmos contra inclinações do coração, sobre inclinações carnais, coisas típicas da carne. Essas coisas estão aqui no texto inteiro relacionadas a elementos sexuais. Ele fala sobre prostituição, sobre impureza, paixão, desejo mau e avareza. A avareza parece fora do contexto aqui, né? Ele fala sobre tudo envolvendo sexualidade de alguma forma e ele mete uma avareza no meio. E diz que essa avareza é idolatria. No grego, a palavra para avareza aqui significa literalmente avareza. Certo? É o significado, é isso mesmo. É desejo por mais, tecnicamente. Só que dentro desse contexto, parece, talvez, a tradução melhor da palavra seria um desejo exagerado, um desejo de posse. Seria uma avareza sexual mesmo. A ideia seria esse desejo desordenado por mais ou por uma forma errada de sexualidade. Não importando bem se é isso ou se é ganância mesmo, de toda forma, ele diz que isso é idolatria. E aqui a gente tem, com muita clareza, Paulo dizendo que algo que acontece no nosso coração é uma idolatria, é uma adoração. A avareza é uma coisa que acontece dentro de nós, e Paulo vai dizer que isso é uma idolatria, e por isso devemos fugir disso, fugir desse desejo desordenado. Uma carta que é muito semelhante a Colossenses, que foi escrita ao mesmo tempo com Colossenses, enviado pelas mesmas mãos às igrejas, é Efésios. Se você vier comigo para Efésios 5:5, Paulo vai dizer algo muito parecido. Você descer comigo aqui para Efésios, você volta algumas cartas. Vamos ao versículo 3, Efésios 5:3. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém aos santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois estas coisas são inconvenientes.
Pelo contrário, haja ações de graças. Porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Que novamente a gente tem o mesmo contexto. Um contexto de condenação sexual, e ele fala do avarento, que talvez possa ser a mesma coisa, o ganancioso em sentido sexual. No caso, ele chama isso de idolatria. Ele chama isso de adoração. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de um desejo, de uma cobiça que se manifesta como adoração, como idolatria, como religião. A pergunta que você tem que fazer para a sua alma é quais são as cobiças do seu interior. Porque toda idolatria é uma forma de cobiça. Toda idolatria é um desejo desordenado. Toda idolatria é uma vontade de posse. Toda idolatria é uma libido. É um desejo. É uma vontade por alguma coisa que te deixa louco, desordenado, desejando algo acima de qualquer coisa. Você já viu? Cantares é um livro muito maravilhoso. É um livro muito cru para descrever as questões da vida. E Cantares tem como eu diria, tem um refrão, sabe? Você lê o livro de Cantares, você vai ver um refrão se repetindo de novo e de novo. Ele diz: diga para as filhas de Jerusalém que não acendam o amor enquanto ele ainda não está pronto. Ele vai dizendo de novo e de novo. Diga para as filhas de Jerusalém para não acender o amor enquanto ele não está pronto. Porque ela está sexualmente interessada por Salomão, mas ainda não é hora deles terem coabitação física. E chega uma hora que ela diz assim: diga às filhas de Jerusalém que eu estou doente de amor. Ela interpreta o impulso sexual não satisfeito como uma doença. Ela está doente de amor. A idolatria, para Paulo, em Colossenses e em Efésios, é um impulso sexual. É um desejo, é uma cobiça, é uma lascívia que te deixa adoecido de amor. Onde está a tua lascívia? A pergunta é essa, metaforicamente falando. Onde está a tua libido? O que é que te faz andar em direção? O que é que te faz agir para receber um desejo, para satisfazer uma vontade que queima no teu interior e que você não se satisfaz enquanto não tiver ela satisfeita? Qual é a tua razão? O que é que você coloca na frente das coisas? Esse brevíssimo panorama de alguns textos da Escritura nos aponta algumas coisas pelas quais a gente pode analisar o nosso próprio coração. E que você precisa analisar o seu coração. Que ninguém pode fazer por você. Ninguém pode fazer no seu lugar. E você tem que sair daqui tentando fazer uma autoanálise, que você não vai fazer agora na hora do culto. Que você não vai conseguir terminar até acabar o prelúdio, o pós-lúdio. Você vai ter que fazer isso indo para casa. Você vai ter que fazer isso quando você chegar no carro dirigindo. Você vai ter que fazer isso conversando com a sua esposa ou com seu marido no trânsito. Você vai ter que fazer isso indo no carro com seus amigos para o açaí ou quando estiver andando para a parada. Você vai ter que fazer isso ao longo da semana. Você vai ter que fazer isso para o resto da sua vida. Para não deixar falsos deuses entrarem no teu coração. Para não deixar ídolos entrarem na tua casa, na tua morada interior. Quais são os falsos deuses que você tem cultivado há tanto tempo e não tem percebido? Quais são as outras religiões que você tem seguido e não tem percebido? É a religião do dinheiro, como diz explicitamente em Mateus 6? São as posses, são os bens, e é isso que você busca em primeiro lugar, é nisso que sua vida gira em torno, é esse o teu fundamento, o teu chão e o teu tesouro, essa é a tua libido, e quanto mais dinheiro, mais satisfeito você está. É o que você busca em primeiro lugar. É um senso de realização e conquista. É sentir que conquistou alguma coisa. Eu terminei a faculdade, eu consegui aquele cargo, agora eu sou isso, agora eu sou engenheiro, agora eu sou doutor, agora eu sou advogado, agora eu sou. É conseguir ser alguma coisa que os homens agora vão ter que te respeitar por aquilo. É a satisfação de certos prazeres e desejos, e é nisso que você deposita a tua alegria, a tua esperança, é o que você busca em primeiro lugar. É um reconhecimento ministerial. É ser visto como alguém mais crente, que ama o Senhor. É a idolatria da familhinha perfeita. Os meus alunos nos cursos de noivo, de vez em quando eu tinha que ter essa conversa. É a ideia, não, meu sonho, minha vida, 2 filhos e um cachorro, né? Aquela coisa maravilhosa, meu sonho, pastor. E achava que parece que o povo acha que vai ganhar ponto comigo, né? Meu sonho, pastor, é ser dona de casa. Cuidar da minha família, meu marido, cuidar da minha casa, meus filhos, ter 300 filhos, entendeu? Um negócio lindo.
Eu digo, se teu marido morrer? E se tu for estéril? Se Deus não der filho? E se tu levar um chifre? Se teu marido for embora? Ele tá muito bonzinho hoje, crente, ama Jesus. Daqui a 10 anos ele virar um canalha. E aí? Aí a pessoa não tem chão mais, não sabe mais o que fazer. Porque o chão dela era a familhinha perfeita, maravilhosa, que a mamãe ensinou, que ela viu no filminho, que ela assistiu Dalton Abe, e era tudo que ela queria. Entendeu? Era viver perdida nos anos 60. Em 1800, aquela coisa linda, com aqueles vestidão, né? Aquela coisa maravilhosa. E se Deus não der? O que é que você idolatra? O que é que você coloca em primeiro lugar na tua vida? Qual é o teu grande objetivo? Resume a tua vida em um propósito. Resume a tua vida em um propósito. E você vai ter encontrado o teu Deus. As pessoas à tua volta. As pessoas que te rodeiam. Que te veem. Você tem coragem de perguntar isso? O que você acha que é o propósito da minha vida? O que você acha que eu mais procuro todo dia? Sobre o que é que eu mais falo? O que é que eu mais desejo? O que é que eu mais procuro? Onde é que eu estou depositando minha alegria? O que é que eu estou colocando na minha frente como um propósito futuro que define as minhas razões e os meus propósitos? O que é que me destruiria se eu não tivesse? É um marido? É filho? É um carro? É uma casa própria? Qual é o teu Deus? Olha, eu sou o maior promotor possível, certo, de casamento que eu conheço. Aquele tinha que me dar comissão já, de tanto casamento que eu estou tentando organizar aqui na igreja, eu quero acabar com a mocidade, certo? Estou num esforço árduo aí, para casar todo mundo. Todo mundo. Se alguém tiver afim de alguém, me conta que eu vou ajudando aí, entendeu? Arrumar os pinos aí, que eu estou aqui para ajudar, certo? Aqui para ajudar. Mas e se Deus não lhe dá o marido? Mas e se arrumar um marido, arrumar uma namorada, arrumar uma esposa, ter uma família? É uma coisa muito boa, que maravilha, mas se for o Deus do teu coração? Se for a razão da tua vida, se for a coisa sem a qual você não tem mais norte, propósito e chão. O grande perigo, o grande problema, é que muitas vezes os nossos deuses são coisas que eram boas. Muitas vezes os ídolos são presentes de Deus que a gente transforma em Deus. Aí a gente pega tudo aquilo que é maravilhoso, o serviço do ministério, recursos financeiros, uma boa profissão, uma boa formação acadêmica, uma família, e a gente pega aquilo, a gente tira Deus da jogada e a gente coloca no lugar do Senhor. E o presente do rei, que deveria ser uma forma de glorificar o nome do nosso rei, a gente quer colocar no trono, no lugar do rei. E a gente adora pequenas coisas, ídolos de palha, que no fim das contas só nos causam destruição. Paulo, em 1 Coríntios 10, verso 14, diz, portanto, meus amados, fugi da idolatria. João, em 1 João, fala, filhinhos, vos guardem dos ídolos. Nós precisamos fugir da idolatria, meus irmãos. Precisamos fugir das falsas religiões, porque elas competem com o Deus vivo. E, meus queridos, é impossível servir a dois senhores. Uma hora, a gente vai ter que aborrecer um e amar o outro. Qual é o Deus que você está disposto a sacrificar? Qual é o Deus que você vai colocar no altar de sacrifício para satisfazer o outro? Alguma hora você vai satisfazer o Deus interior e vai ter que sacrificar o Deus vivo, vai ter que sacrificar a vida com Jesus, a vida na igreja, e vai acabar saindo do nosso meio e indo embora, seguindo os prazeres, os desejos, as coisas dessa vida. Mas ainda dá tempo de você identificar as idolatrias que tomaram conta do teu coração. Ainda dá tempo de percebê-las e de vencê-las, e de tirá-las desse interior, e dizer, Deus, eu quero adorar unicamente o teu nome, eu quero adorar unicamente a tua majestade, eu quero viver unicamente pelo nome de Jesus, eu quero viver unicamente por aquele que morreu por mim na cruz, para levar os meus pecados, para levar a minha doença, para levar a minha maldade. Eu quero adorar o único Deus verdadeiro. Senhor, tira de mim as minhas idolatrias, Senhor, tira de mim os meus falsos deuses. Essa é a oração que você tem que fazer. Porque você pode estar na igreja há anos, você pode ser de família crente, você pode cumprir todas as regras externas da boa convivência cristã e ainda assim ter outra religião e adorar outro Deus. É um tempo para você olhar para o seu coração, para você não deixar o culto acabar aqui, mas você continuar se analisando no seu interior, chegar a uma conclusão ao longo da semana e voltar domingo que vem ciente de qual é a verdadeira fé que está no teu coração. Domingo que vem nós vamos falar sobre o que é que a idolatria gera em nós e como a idolatria muda a forma como a gente enxerga tudo. Vamos orar e pedir para que Deus